igreja no capítulo 1, mas só que no capítulo 3, Paulo disse: eu queria falar com alguém espiritual, eu queria falar com alguém, aleluia, que não fosse menino em Cristo, mas eu não posso, pois havendo entre vós contenda, inveja, aleluia, dissensões, porventura não anda segundo os homens, se a igreja de Corinto, Paulo chamou de menina carnal, porque havia isso no meio dela. Imagine no dia de hoje, que muitos querem ver de aparência, que muitos querem mostrar uma santidade, só que o nosso Jesus, aleluia, ele não gosta de aparência. Com ele ou é ou não é, com ele ou é crente ou é sepulcro caiado. Foi isso que ele disse aos fariseus: ai de vós, fariseus, que dizem, mas não fazem, ensinam, mas não vivem, sois semelhantes a sepulcros caiados. Tem pessoas por aí, irmãos, nessa condição, aleluia, embora esteja falando em mistério dentro da igreja, mas vive uma vida de dupla personalidade. Aqui é uma coisa, em casa é outra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nesta noite o Senhor está dizendo pela sua palavra: eu conheço as tuas obras. Aleluia! Bom, louvado seja o nome do Senhor. Tempos difíceis estamos vivendo nos dias de hoje. Tempos já difíceis, aleluia. Porque o evangelho que estão pregando muitas igrejas por aí é apenas um pentecostalismo barato. Enquanto Jesus está preocupado verdadeiramente com a saúde espiritual da sua igreja. Aleluia. Porque disse o Senhor, se a igreja de Laodiceia fosse nos dias de hoje, era uma igreja aplaudível, era uma igreja do louvor, porque hoje a pessoa só está em comunhão com Deus se a pessoa não estiver muito bem financeiramente. A igreja estava bem financeiramente de Laodiceia, mas Jesus disse: porque não sabe que és pobre, cego, miserável e nu. Louvado seja o nome do Senhor. A doutrina do Cristo verdadeiramente não contrasta algumas doutrinas por aí afora. Louvado seja Deus. Os fariseus se baseavam nessa doutrina. A Bíblia diz que os fariseus zombavam de Cristo por causa da sua doutrina, pois ele combatia a avareza. Aleluia. Nos dias de hoje estamos vivendo esse dia, meu irmão. No dia de hoje, igreja do Senhor, a gente vive esse dia em que pessoas vivem uma vida de dupla personalidade. Mas nesta noite o Senhor nos aconselha pela sua palavra, porque a Bíblia diz que lá não entrará coisa alguma que não contamine a cidade. Aleluia. Falar em língua não é sinônimo de salvação. Louvado seja Deus. Profetizar não é sinônimo de salvação, porque Jesus disse: naquele dia muitos me dirão, em teu nome profetizei, em teu nome eu preguei, em teu nome falei línguas, e ele vai dizer: apartai de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Louvado seja o nome do Senhor. O que pode com Jesus Cristo é uma vida de uma conduta diante dele, é uma vida pautada na sua palavra. Isto, aleluia, pode com o Senhor Jesus Cristo. Quer ver uma coisa? Em meio a tanta, aleluia, em meio a tanta, irmã, hipocrisia nos dias de Jesus Cristo, certa feita Jesus diz-nos a Bíblia que ele estava pregando, ele estava em uma das suas andanças anunciando o Evangelho, quando alguém avisa, aleluia, Filipe: olha, Filipe, nós achamos aquele que falou Moisés e os profetas. Quando Filipe chega, Jesus Cristo, ele diz: olha, eu te vi antes que Filipe te chamasse debaixo da figueira. Segundo os historiadores, aleluia, segundo os historiadores, Filipe foi abandonado pelos seus pais ainda quando era criança. Quando Jesus Cristo fez menção, aleluia, que havia conhecido, havia visto debaixo da figueira, Jesus estava revelando algo que havia acontecido na vida de Filipe.
Amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo, o que Ele quer da sua igreja é uma vida de conduta, é um coração aberto para perdoar. Perdão não se fala mais hoje. Pessoas que cantam, que pregam, que falam em língua, mas muitas vezes eu não vou com a cara daquela pessoa. Não me entra na garganta, tá difícil, porque para chegar lá vai ter que engolir aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Está difícil, meu amigo, minha irmã, porque para poder ir para o céu, Jesus deixou o caminho, ele se alçou, e ele deixou a sua palavra como bússola, para nós poder sim passear nela, obedecer a sua palavra e poder chegar lá. Porque eu vou dizer, irmãos, o que nesses últimos dias que estamos passando, nesses tempos trabalhosos que estamos vivendo, é tempo de cada um de nós obter a maturidade espiritual. Paulo disse, quando eu era menino, eu falava como menino. Quando, aleluia, eu era criança, eu fazia as coisas de criança. Mas, depois que me tornei adulto, deixei de lado as coisas de menino. Mas tem pessoas, muitas das vezes, que são mais de 15 anos que está dentro do tempo, continua sendo menino. Aleluia. Continua com a ação de menino. Louvado seja o nome do Senhor. E olha que Paulo reclamou com a igreja de Coríntios, porque Paulo diz, com leite vos criei, e não posso dar manjar porque não suporta. Tem cristão que só quer estar espiritualmente com a mamadeira na boca. Aleluia. Está na hora de tomar uma posição. Está na hora de deixar as coisas de menino e começar a ser um adulto espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor. Porque lá não entra coisa alguma que não contamine, que venha contaminar a cidade. A igreja de Laodiceia achava que estava abafando, mas estava sendo abafada pelo pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que acham que agrada a Deus quando ele, aleluia, quando ele vai a ser obreiro, quando ele vai evangelizar, quando ele canta em um conjunto, quando ele dirige um culto, ou quando faz qualquer coisa. O que agrada ao Senhor é uma vida dentro da sua palavra. Porque ele me disse, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei aquilo que eu vos mando? Quantas pessoas não têm? É Senhor Jesus para lá, é Senhor Jesus para cá, mas a vida é a mesma. Aleluia. Veja o que Jesus disse para um crente chamado Nicodemos, que se fosse nos dias de hoje, poderia até dizer que Jesus estava na carne. Ele disse, olha Nicodemos, vos necessário é nascer de novo. Aleluia. Os irmãos sabem com quem Jesus estava falando? Jesus não estava falando com o leigo, ele estava falando com o doutor em Israel, com um homem que conhecia a lei, mas não conhecia o novo nascimento. Muitas pessoas, embora estejam dentro dos tempos, mas não conhecem ainda o novo nascimento. Está precisando nascer de novo, está precisando entrar no caminho da regeneração, pois ainda não conhece. Louvado seja o nome do Senhor. Pois a Bíblia nos diz, irmãos, aleluia, que ainda que nós façamos tudo, contudo, somos apenas servos inúteis, porque só fazemos o que nos é ordenado. Mas tem pessoas que acham que só porque aceitou Jesus comprou o céu. Ei, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, bem-aventurado são aqueles que lavaram suas vestes no sangue de cordeiro. Quantas vestes não tem por aí manchadas, as escondidas, acha que ninguém está vendo, mas Deus, ele vê tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém está vendo, eu estou sozinho aqui. Aleluia. Cada vez que você pensar isso, olhe para o céu e veja que na Bíblia diz que tem dois olhos como chama de fogo, contemplando tudo, de lá não escapa nada, aleluia, que ele não veja. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A igreja de Laodiceia, nos dias de hoje, irmão, se fosse trazer os dias de hoje, era uma igreja do louvor, mas nos olhos de Cristo estava rejeitada.
Diferente da igreja de Filadélfia, uma igreja que trabalhava, que sofria pela palavra. Sofrer pela palavra nos dias de hoje, com esses evangelhos baratos que estão pregando por aí, dizendo que é o evangelho de Jesus Cristo. Jesus, ele nunca prometeu, aleluia, bonança a ninguém. Jesus, quando estava na terra, o seu evangelho era cruz, era renúncia, era nascer de novo. Esse é o evangelho que estão pregando por aí, de prosperidade, é evangelho barato, é semelhante a um pão que quando a gente tira o miolo, a gente vai puxar o outro lado, é oco, não tem base. Aleluia. É semelhante a estátua, irmãos, que não tem ossos, por parecido que seja uma pessoa, mas não é. Quando quebra acabou-se, é só gesso. Assim é esse evangelho que estão pregando a prosperidade por aí afora. E tem muitos que estão embaraçados. Tem muitos cristãos que querem uma vida boa aqui na terra. Pessoas que estão esperando, aleluia, pessoas que estão esperando uma vida próspera. Se Deus quiser dar, Ele dá. Aleluia, porque a Bíblia diz que a sorte foi para todos, para o ímpio e para o justo. Mas eu e você não podemos buscar este tipo de prosperidade. A maior prosperidade que eu e você temos é ter uma vida espiritual sadia diante de Deus. Olhe para a carta de Paulo aos Filipenses. Aleluia. Quando a gente começa a ver, irmão, das 13 cartas aos Filipenses, é chamada a carta do louvor. Paulo não tem nada a criticar, a não ser que louvar os irmãos de Filipos pela sua conduta, pois o seu testemunho havia crescido bastante. Todas as regiões, as circunvizinhanças, sabia da vida da igreja de Filipos. Será que hoje podemos dizer o mesmo? Será que o nosso vizinho do lado pode dizer verdadeiramente é um servo de Deus, uma serva do Senhor? Aleluia. Olhemos para, nós temos o maior espelho, nós temos o maior espelho espiritualmente para nós olhar todos os dias, é a palavra do Senhor. Quando nós olhamos para ela, nós descobrimos todos os nossos defeitos, aquilo que temos que melhorar ou não. Louvado seja o nome do Senhor, mas que Deus nos ajude, porque a Bíblia nos diz também, irmão, que Ele não nos escolheu para a condenação, mas sim para a salvação. Ele não vai lançar a sua igreja fiel no lago de fogo. Então se esforce, pois pelo esforço, disse Jesus, que vai ser ganhada nossas almas. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus nos ajude. Não vamos se embaraçar com tudo que a gente escuta por aí afora. Aproveite o vosso pastor que vocês têm, que tem vos dado o verdadeiro maná. Enquanto tem igreja por aí sofrendo, que estão precisando dessa palavra, aproveitem, porque depois você vai ver que você cresceu espiritualmente. Não estou chamando, não estou dizendo que os irmãos são meninos na fé. Eu estou dizendo que todos os dias nós temos que crescer até chegar à estatura de Cristo, de varão perfeito, diz a palavra do Senhor. Que Deus nos ajude e que Deus nos dê graça em tudo. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.